tempinho aqui com eles. Vamos lá, não quero chamar o Sustenta o quê? Vamos falar. Oi, Brigadeiro de pistache, sacanagem, Lita. Oi, tudo bem? tudo bom? Tudo jóia, e contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu fiz uma Que bom. continha Eu aqui fiquei, eu fiquei... agora. Fala, qual continha? Eu fiz uma conta agora, acabei de fazer uma pesquisa de todas as ações sociais que eu achei nos crowdfunding, que são assim, da sociedade civil se organizando para arrecadar dinheiro para as pessoas vulneráveis, né? E aí eu cheguei numa conta de 2 milhões, mais ou menos, arrecadados, sendo que 1.750.000 é daquela ONG que o Betinho fundou, né? Aquela ONG mais antiga, que Viva era Rio, para não? fora mais, né? Aham. E aí eu fiz uma Acho que é outra Viva Rio, conta. né? Travou aqui. Tá falhando a sua... A minha, putz, É, vou tentar é. mudar de lugar aqui. Melhorou? Melhorou. Então, e aí eu fiz uma outra conta que são dos 20 maiores bilionários do Brasil, Sim, eu recebi essa lista também, da Forbes. né? E assim, enquanto a gente se organizando, a gente consegue estar provendo, sei lá, 2.500 cestas básicas que, vamos supor que sejam R$ 800 cada cesta, né? A conta dos bilionários, ela dá 4.125.000 cestas básicas, considerando 1% do patrimônio deles, dividido por 12 meses, como se fosse assim um tributo, sabe? Olha, cara, que loucura. E aí eu estou preparando um post para amanhã, aqui no Sustenta o Quê, para convocar esse pessoal a participar da lista dos fortes, que você deve ter visto essa campanha do Caio. E o Caco, Piocler. E aí eu acho que vale um pouco essa reflexão aí, já que se abriu essa oportunidade, para a gente olhar realmente para a desigualdade que, se não for agora, não sei quando vai ser, né? Que é, eu acho que talvez um dos maiores maus do nosso país, né? Eu acho, essa desigualdade social, que é um buraco que fica cada vez mais profundo. A gente não evoluiu nada nesses 500 anos com relação a isso. Exato. É um abismo que separa nós de outros nozes, que são pessoas iguais a nós, né? Total, total. Somos todos irmãos, estamos todos conectados. O que acontece com uma outra pessoa afeta a outra. Eu acho que está mais do que na hora da gente aprender essa lição de uma vez por todas, né? Depois dessa pandemia, depois desse momento que a gente está vivendo no mundo, né? Exato. E que a Vem gente cá, fala um possa. pouco. Hã? Oi? Pode falar, desculpa. Eu acho que a gente precisa mudar essa chave de uma vez, né? E que a gente possa Sim. recriar esse conceito de economia, de sociedade. É uma coisa que tem que ser totalmente nova. Não dá para usar os mesmos conceitos, né? Tem que mudar tudo. Os valores têm que mudar, né? Principalmente os valores têm que mudar. Eu acho que assim, as pessoas têm que se conscientizar, principalmente as pessoas que têm dinheiro, que o que tem valor hoje em dia não é você ter uma bolsa da marca tal, é você ter uma bolsa da marca que faz uma bolsa linda com um pneu de borracha, por exemplo. Fazendo upcycling, para quem não sabe, upcycling é quando você reaproveita uma matéria-prima que é descartada no lixo e transforma ela numa coisa legal, agregando valor a essa matéria que iria para o lixo. Então, eu conheço uma empresa de São Paulo, por exemplo, que fabrica necessaire,
mochila, bolsa, mala de viagem, tudo com pneu reciclado que ela recolhe nos lixões, nos ferros velhos de São Paulo e transforma essa borracha de pneu numa espécie de couro. É linda. A mala, a Revoada. mochila, enfim. É. Hã? Revoada? Não, a Revoada eu acho que eu não conheço. Chama Heckman. Heckman Revoada BR. é maravilhosa também, faz isso. Ah, bom saber. Então, assim, eu acho que esses produtos, essas empresas que por enquanto são alternativas, elas têm que se tornar mainstream, elas têm que virar, as pessoas precisam enxergar o valor disso. Essas empresas estão transformando o nosso meio ambiente, o nosso planeta para melhor, né? E muitas delas também, às vezes, têm assim, mão de obra social, então está fazendo também uma transformação social, empoderando mulheres em comunidades, como a Badu Design, por exemplo. Enfim, é realmente uma mudança de paradigma necessária depois desse momento que a gente está vivendo. Vejo muito dessa forma. Eu sigo você, não sigo? É, sim. É uma honra. Fala um pouquinho sobre o seu. Aproveita, vamos falar um pouquinho sobre o seu perfil. Sustenta o quê? O que que você fala do Sustenta o quê? A ideia é falar um pouco para as pessoas o que é essa tal de sustentabilidade, né? E que agora a gente tem conceitos até mais avançados sobre isso. Então, você falou, por exemplo, do upcycling. Eu já trabalho na metodologia de economia circular. Então, é para não ter não ter que ter essa modificação, é voltar para o ciclo um material que é saudável, né? Ou ele vai para a terra e ele vai gerar uma nutrição para a terra, ou ele volta para o ciclo e tem o mesmo valor, né? Então você vai circulando e não gera resíduos, não gera esse lixo, por exemplo. Então tem algumas coisas que eu falo lá, eu falo muito de marcas, né? De marcas legais que agregam todos esses conceitos. Eu falo do o que está sendo discutido com relação à sustentabilidade em todos as dimensões que a gente chama, né? O social, o ambiental e o econômico. Então eu vou tentando traduzir para as pessoas o que são esses conceitos e colocando essas questões. Por exemplo, vamos comparar um pouco essas grandes fortunas com os 15 milhões de pessoas que vivem com menos de 1,90 dólares, né? 9 centavos de dólar por mês, né? Então, isso também é sustentabilidade, falar de desigualdade, né? Não é só questões ambientais e tudo mais. Mas eu vou dando um overview, assim, vou falando de tudo para não ficar, às vezes, muito pesado. A gente fala um pouco de coisas mais leves também, entendeu? Então é isso, eu crio conteúdos bem diversos, porque, na verdade, tudo tem a ver com sustentabilidade. Se a gente for pensar, a sustentabilidade ela é como se fosse uma lente, sabe? Você veste esse óculos e você vê as coisas com esse novo conceito, com esses valores. Uhum. Legal. E há quanto tempo que você faz isso? 3 anos. Mas você é jornalista? Você começou a fazer isso? Eu comecei. Ou Eu você só é comecei. simpatizante da causa? Eu comecei no Banco Real ABN, que eu sempre fui assim, eu sempre tive esse olhar. E aí, lá em 2005, eles me convidaram para inaugurar a primeira agência que teve certificação no Brasil como construção sustentável. Então, a minha Uhum. ligação com a sustentabilidade vem lá de trás, mais ligada à ética, assim. E aí depois eu saí do banco, fui trabalhar em empresa de impacto social, que é o que você falou, de exemplo, né? Como essa outra marca que você citou, empresas de impacto social, e depois eu fui trabalhar como consultora em sustentabilidade. E aí eu tive esse desejo, assim, de bem no meio daquela crise, né, quando a Dilma estava para ser tirada e tal, a gente teve uma crise que também deu uma balançada no mercado. E eu fiquei sem projeto e comecei a criar conteúdo pelo Instagram. Aí pelo Instagram, e aí eu nunca mais consegui parar, eu não consigo parar, assim, eu vejo as coisas, eu preciso compartilhar. Então, mesmo que eu esteja trabalhando com projetos, eu fico com essa ânsia de que as pessoas saibam aquilo que eu descobri, sabe? E aí eu Mas fico.
Mas a sua profissão, a sua formação é no quê? Minha formação é em administração. Ah, Eu tenho um MBA em gestão de empresas. Então eu legal. tenho esse olhar para a empresa também, né? Bacana, bacana. Muito legal. Pô, prazerzaço falar contigo. Eu Sustenta o quê? Eu recomendo Isso. que vocês sigam. Eu sigo ela. Chamei aqui por acaso porque gostei do nome, mas aí eu lembrei que eu sigo também. Mas eu entro muito pouco no feed do Instagram. Eu quase uso que uso só o Instagram para. Mas sempre que eu pesquiso sustentabilidade, acabo caindo no seu. Acho que também por causa Ai, que que estava legal. aqui no coiso, estava aqui no subconsciente. Obrigada, que legal. Prazer falar contigo, viu? Prazer. Fica bem, Obrigadão. se cuida. Como é que é o teu nome? Daniela. Daniela. Um beijo, Daniela. Vamos junto, Então, viu, nessa luta. Conte comigo aí também. Vamos, você sabe que eu sou do movimento. é sim. Vamos trazer Obrigadão. mais gente para dentro. Isso. Valeu, obrigada. Um beijão. Beijão. Sustenta o quê? Vamos falar de oportunidades. Fale. O que você quer falar de oportunidade? Ideia boa? O que? A sustentabilidade? Faz um movimento comigo. Um movimento. Ai,